Olá, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. São Paulo peita geral e acaba com mais uma mamata no Flamengo. Mengão decide assinar com o craque xodó da nação. A verdade sobre Renier voltando para o Flamengo. É o fim da linha. Braz pode ter asas cortadas e antigo desejo da nação pode ser atendido. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vamos começar o nosso programa de hoje logo com uma excelente notícia. Ontem o jornal Extra trouxe bastidores bem relevantes sobre o argentino Jorge Sampaoli. Virou rotina agora treinos antes do jogo e depois do jogo, sem folga, além de treinamentos pela manhã, algo que não era feito pelos últimos treinadores. Quem fazia muito isso era o nosso querido Jorge Jesus. Agora chega a principal informação que a torcida do Mengão vai adorar, porque o cenário já estava irritando, vamos combinar. Sampaoli não teve cerimônia para acabar com a festa que era a do vestiário do Flamengo, com pessoas frequentando e que não faziam parte diretamente de algum envolvimento com jogadores ou com a comissão técnica. Eram funcionários do clube que não tinham nada a ver com isso, diretores, parentes dos diretores, amigos de diretores, empresários e outros, uma verdadeira bagunça. A matéria do jornal Extra revela que, além de limitar, existe uma espécie de barração mesmo, com o objetivo para fazer o clube ser mais profissional. Com isso, o Sampaoli faz com que fique cada vez mais difícil vazar alguma coisa, algo que incomodava os torcedores e também os treinadores antigos. Pela nova regra, agora só vai pisar no vestiário do Flamengo e próximo ao gramado do Ninho do Urubu quem tem alguma autorização ou alguma argumentação de que precisa estar ali desempenhando alguma função relativa ao Flamengo. Dentro do vestiário, só jogadores, Sampaoli e sua comissão técnica e alguns funcionários ligados diretamente aos jogadores, como massagistas, roupeiros, médicos, etc. Meus amigos e minhas amigas, até que enfim acabou a farra do vestiário, um tremendo absurdo, muitos intrusos tumultuando o ambiente e ninguém fazia nada. Bastou o Sampaoli chegar para acabar com aquela zona. Eu sinceramente gostei demais dessa medida do Carequinha. E você gostou? Coloca aí. Contrato até 2026 e salário de 1,3 milhão de reais. Flamengo decide assinar com o craque xodó da nação. O Mengão já definiu os parâmetros contratuais para assinar um novo contrato com o Gabigol, um dos grandes ídolos de toda a história do Flamengo. Segundo o portal FlaWeb, o Flamengo deve oferecer para ele um contrato até o final de 2026 e vai manter os seus salários mensais, que giram hoje em torno de 1,3 milhões de reais. Ainda de acordo com a reportagem, a tendência é que a renovação saia em uma reunião entre as partes antes da janela de transferências reabrir no meio desse ano. Todas as partes querem isso. Sampaoli gosta muito do estilo de jogo do goleador e, com certeza, vai pular de alegria com a notícia de que não há riscos do craque sair do Flamengo. Em entrevista ao portal All Sports, o Bruno Spindel confirmou que o objetivo do Flamengo é continuar com o Gabigol por muito tempo. Aspas, é um grande ídolo do Flamengo e da nação. Somos muito gratos a ele e, por isso, já iniciamos as conversas. É um processo cauteloso e cuidadoso. Eu espero que dê tudo certo, fecha aspas. Aí eu te pergunto, você acha uma boa renovar com o Gabigol até 2026? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho e pronto, simples assim. Me dá essa moral, valeu, muito obrigado. Contrato até 2026 confirmado, bastidores de Renier no Flamengo bombam no noticiário com exclusiva. O meio-atacante Renier entrou em campo no fim do jogo entre Girona e Real Madrid na última terça-feira. Após a partida, o jornal AS criticou a cria do Mengão
Renier desmoronando, destacou lá o veículo. Ele pertence ao Real Madrid, mas está emprestado até junho deste ano ao Girona. O jogador foi contratado em 2019, mas não se destacou em Madrid, como outros jovens, e também não conseguiu destaque pelo Borussia Dortmund da Alemanha, onde também passou por um empréstimo. O contrato do Renier com o Real Madrid é válido até junho de 2026 e o Girona não vai exercer a opção de compra do jogador e ele deve mesmo procurar um novo time. Nas últimas semanas foi ventilado que uma volta do jogador ao Flamengo estaria sendo estudada pela diretoria rubro-negra, até pela boa relação com o presidente do Real Madrid. Mas, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, os representantes do Renier negaram que exista a possibilidade dele retornar ao Flamengo agora. Todos os seus representantes, e principalmente o famoso Giuliano Bertolucci, amigão do Braz, relataram que o desejo é que o jogador permaneça mesmo na Europa. O Renier ainda tem contrato longo e deve buscar se destacar em outra equipe europeia. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Renier novamente aqui no Flamengo? Coloca aí! O próximo desafio do Mengão é o clássico contra o Botafogo nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada. E para esse jogo, a torcida do Flamengo, para variar, já esgotou a carga destinada para ela, ou seja, mais de 44 mil ingressos vendidos. Os valores dos ingressos para o jogo de domingo variam de R$20 a R$450. E, nesse momento, só restam ingressos destinados à torcida do Botafogo, que vai ficar lá no setor sul. Botafogo vem numa boa fase de 11 jogos de invencibilidade. A última derrota do Fogão foi para a Portuguesa no Campeonato Carioca. Jogo perigoso, jogo difícil. Mas você tá confiante no Flamengo? Coloca aí! Guilhermo Varela foi internado nesta sexta-feira, dia 28, no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, para realizar um procedimento no quadril que vai acontecer hoje. O período de recuperação dele deve durar por volta de 20 dias. O lateral direito ele já vinha sentindo dores na região e o departamento médico do Flamengo resolveu operar o jogador para resolver o problema de uma vez por todas. Boa sorte para você, Varela. Deus te proteja, meu filho. Essa aqui preocupa. Depois de uma notícia do jornal o Globo dar conta que o Bruno Henrique seria relacionado contra o Botafogo, algo pode ter mudado de repente. Segundo o jornal O Dia, o atacante deve ser poupado mais uma vez no Flamengo. A decisão teria partido do departamento médico, que cuida diretamente do Bruno Henrique e adota muita cautela nesse retorno. Mesmo tendo treinado com bola nessa sexta-feira, o rei dos clássicos, como ele é conhecido, não deve mesmo enfrentar o Botafogo. Apesar de alguns adeptos apoiarem a decisão do departamento médico, principalmente nos cuidados com o físico do camisa 27, a maioria dos flamenguistas gostaria de ver o ídolo em campo no próximo domingo. Outra situação que movimentou demais a internet nesta sexta-feira foi relacionada ao goleiro Santos. O defensor do Mengão deve ter ainda mais oportunidades em breve, com a possibilidade de um concorrente estar saindo do Mengão. Segundo o jornal Extra, o jovem Matheus Cunha pode sair de graça em dezembro de 2023, se não chegar a um acordo com o Flamengo, e também já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho agora. Em final de contrato, o Matheus Cunha, de 21 anos, chama muito a atenção do Sevilha da Espanha e do Cruzeiro de Belo Horizonte. Na opinião de muitos flamenguistas, o Matheus Cunha já deveria ter mais chances com o Jorge Sampaoli. Aí eu te pergunto, você acha que o Bruno Henrique ainda consegue jogar um futebol de alto nível depois dessa lesão? Você acha que o Flamengo está demorando demais para renovar com o Matheus Cunha? Coloca aí! É o fim da mamata. Braz pode ter asas cortadas e antigo desejo da nação pode ser atendido. A torcida do Flamengo tem fama de ser uma das mais exigentes do país
protagonizando momentos icônicos em protestos e cobranças. Até mesmo quando a fase é boa e os títulos lotam a sala de honra da Gávea, a nação não fecha os olhos para algum aspecto que a incomode. Em meio a um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz seguem sendo muito criticados. Dessa vez, o que deve dividir as opiniões entre os adeptos do Mengão é uma nova proposta de emenda enviada ao Conselho Deliberativo. Em reportagem do jornal O Globo, o torcedor descobriu que um grupo de aliados do Landim pretende estender os mandatos do presidente do clube para 4 anos, ao invés de 3, como é realizado atualmente. Essa alteração não é bem aceita por parte da nação, que discorda dessa ampliação de poder. Porém, por outro lado, um pedido sobre o Braz pode ser atendido. Dentre as solicitações enviadas ao Conselho, uma pode prejudicar demais a carreira política de Marcos Braz. A proposta aí prevê que o integrante da diretoria do clube não pode exercer cargo público de âmbito estadual ou federal. É vedado a qualquer membro representante de poder, presidente e vice-presidente eleitos, exercer as devidas atribuições nos poderes se estiverem inscritos em campanhas políticas públicas a concorrer cargos eletivos na administração direta municipal, estadual e federal, ou ainda se já estiver com mandato em curso. A vedação atinge, inclusive, aos que estiverem sobre regimes específicos de afastamento ou licença, fecha aspas. Prevê a emenda enviada para a votação no Conselho Deliberativo. Caso essa proposta seja aprovada, uma parte da torcida do Flamengo vai ter o seu pedido antigo atendido. Alguns adeptos do Flamengo sempre demonstraram preocupação com o fato do Marcos Braz acumular funções políticas dentro e fora do Flamengo. O Braz é vereador na cidade do Rio de Janeiro desde 2020 e tentou se eleger como deputado federal em 22, mas não teve sucesso. O atual mandato público do vice-presidente de futebol do Mengão vai até 2025. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que atrapalha um dirigente de futebol a acumular também uma função na política? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo Cícero Avelino, lá de Palestina, em Alagoas. Alô, Cícero, meu querido. Alô, flamenguistas de Palestina, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus amigos. Pro meu amigo também, Jairo Batista, gente finíssima, tá sempre aqui comigo. E pro seu amigo Franklin. Alô, Jairo Batista. Alô, Franklin. Aquele abração para vocês, meus amigos. Pra você também, José Cláudio Silva, lá de Alagoas. Alô, José Cláudio. Alô, flamenguistas de Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também pro meu amigo Carlos Pitanga, gente boa lá de Sorocaba, São Paulo. Alô, Carlos Pitanga. Alô, flamenguistas de Sorocaba, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. E vou mandar também pro meu amigo Gilvaldo Pereira, lá de Rondon, no Pará. Alô, Gilvaldo. Alô, flamenguistas de Rondon, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!